Bom dia, estamos aqui ao vivo para nosso quarto dia, né, da nossa Semana do Direito Condominial. E hoje nós vamos tratar da Assembleia de Condomínios, né? Lembramos que nós vamos tratar de diversas questões, né? Falamos um pouco da origem do condomínio, uma introdução do que é o direito condominial, depois passamos pelo síndico, né? O que é o condomínio mesmo, as definições legais, todas as suas estruturas, onde ele surge, quando surgiu. Ontem falamos muito do síndico, né? E hoje nós vamos falar da Assembleia. A Assembleia é um grande meio, né, da gente conseguir obter todas as questões relativas ali dentro do condomínio, né? Desde o que aprovar contas, prestar contas, aprovar orçamento, decidir todas as questões relativas à vida em condomínio. O J. Nascimento Franco já falava que a Assembleia é o quê? Ela é o coração do condomínio, ela vai sentir o som da coletividade e apresentar todas as questões para serem levadas. A gente sabe que a Assembleia, para ela acontecer, é necessária a convocação de diversos elementos, né? Um quarto pode convocar assembleias extraordinárias e é dever do síndico convocar as assembleias ordinárias. Isso tudo está lá no artigo 1350, que fala das assembleias extraordinárias, das assembleias ordinárias. A gente sabe que a assembleia é aquele momento importantíssimo de se deliberar, de se buscar todas as decisões dentro da vida condominial. A Assembleia ela deve seguir todos os parâmetros, os ritos legais necessários, né? Como, por exemplo, de convocação, todos devem ser convocados, está lá no 1355, todos devem ser convocados, se não convocar, essa Assembleia pode ser objeto de nulidade. E outras questões mais, como, por exemplo, ela deve ocorrer na primeira chamada, se tiver um certo quórum, vai estar estabelecido na convenção. Após esse momento, na segunda chamada, com qualquer presente, pode ser aprovado. Algumas pautas têm a previsão, a necessidade que seja, que ela seja, para ser aprovada, que seja alguma pauta com um quórum maior, né? Como, por exemplo, a alteração da fachada, que tem que ter unanimidade, né? As obras voluptuárias também, 2/3 da coletividade, algumas questões que demandam um certo quórum ali das assembleias, né? Hoje o momento é para a gente falar como a gente vai fazer, eu vou passar algumas dicas para vocês para fazer uma assembleia assertiva. Primeiramente, um edital bem elaborado, seguindo os regramentos da convenção de condomínio, importantíssimo seguir os regramentos da convenção, e baseado também no Código Civil. E é importantíssimo uma assembleia, porque ali vai sentir a necessidade das pessoas. Nós estamos falando muito nesse momento, até agora, dia 30 de outubro, com a Lei 14.010, é permitido, né, de forma legal, se fazer as assembleias virtuais, né? É o momento das assembleias virtuais. E aí, como anda no seu condomínio? Você tem feito as assembleias virtuais? Bem, a assembleia virtual é um grande desafio, né? Uma grande formatação para você realizá-la, né? É importante você observar diversos regramentos, como se ela fosse ser feita de forma presencial. Então, você observa todas as questões relativas da Assembleia Presencial, ela só vai mudar o ambiente de se realizar, né? O meu entendimento é que, para se fazer uma Assembleia virtual, é necessário, né, a previsão dentro da convenção de condomínio, esse rito, essa forma de assembleia virtual, né? E sabemos que para participar de uma assembleia, o condômino, né, que é aquele que está na posse do imóvel, que está ali, que é o proprietário do imóvel,
ele deve estar quite com suas obrigações. Essa regra está lá no artigo 1335, no inciso 3, né? Ele tem que estar quite. E algumas questões da Assembleia, como, por exemplo, o quórum na primeira chamada, você deve observar isso. Já falei isso, mas volto a repetir, né? E, após realizar a Assembleia, você deve comunicar o que foi decidido aos demais condôminos no prazo de 8 dias, conforme estipula na Lei de Incorporação Imobiliária. Traça algumas diretrizes. Se a sua convenção não prevê dessa forma, você deve seguir a Lei de Incorporação Imobiliária. Né? Caso contrário, você vai aplicar a regra da sua convenção, né? Qual é o prazo de comunicar. Mas é importante, é um dever do síndico informar todas as deliberações, todas as ações que foram tomadas. Aqui eu separei algumas questões importantes para você fazer antes do agendamento da Assembleia. Por exemplo, você vai preparar o estudo do que vai ser tratado, se é uma obra, levar todos os orçamentos dessa obra, os croquis da obra, a previsão do qual é o custo, né? Ou se é uma Assembleia, uma AGO, vai aumentar os custos, você vai levar os orçamentos desse custo, elaborar todas as questões relativas ao orçamento aquele anual para fazer o rateio, né? Saber das necessidades e as obrigações dos itens, né? Se é necessário, se é importante ter esses itens discutidos em assembleia. Elaborar bem a pauta, recomendo que seja feito em conjunto com o jurídico, para que nada melhor do que um advogado dentro do universo condominial para dar esse suporte para você, síndico, para você colega advogado, é um grande nicho de mercado também de atividade. E vai reunir toda essa coletividade ali, vai alinhar as diretrizes, resolver as pendências, né? O que foi ali, o que precisa ser resolvido, você vai deliberar e resolver ali dentro da Assembleia. Ler a última ata, pesquisar as necessidades dos anseios dos condôminos, utilizar os meios eletrônicos para a publicidade, para a apresentação dos orçamentos, das questões relativas ao que você está sendo pautado dentro da sua Assembleia. Então, a preparação é muito importante na sua Assembleia. Eu sempre digo que o prévio, o inicial da Assembleia é a preparação. Você deve preparar. E dentro da Assembleia, você vai colocar as pautas, né? A aprovação de contas, previsão de orçamento, eleição do síndico, e essa seria a Assembleia Ordinária, uma pauta puramente Assembleia Ordinária. Na extraordinária, são outras questões, como a pintura, como um rateio de uma obra da área comum, observando que as obras é necessário utilizar os quórums, né, necessários, e a aprovação de individualização de hidrômetros, de padrão de envidraçamento, outras questões que são necessárias se levar para deliberar, porque o síndico, às vezes, não pode deliberar de forma sozinha, né? Então, é importante você tomar esse cuidado. E eu destaco o artigo 1350, que ele fala que o síndico deve o quê? Prestar contas, apresentar o orçamento e fazer a eleição, isso uma vez ao ano. E se ele ausentar e não convocar, 1/4 dos condôminos poderá convocar uma assembleia para tratar dessas pautas e outras pautas também. E na omissão, se ninguém convocar nem 1/4, o Poder Judiciário pode intervir, qualquer condômino pode provocar o Poder Judiciário e solicitar que o Poder Judiciário apresente ou determine que seja feita uma assembleia. Nesse momento de pandemia, a gente tem observado alguns problemas relativos ao quê? A prorrogação do mandato, porque o síndico, com a Lei 14.010, facultou a possibilidade de fazer assembleia virtual. E, às vezes, o síndico não está realizando essa assembleia virtual e prorrogou. Mas ele nem consulta a coletividade, porque a lei deixa claro que você deve consultar, a coletividade deve informar, né, conforme a necessidade, conforme a conveniência ali da coletividade, se vai fazer assembleia virtual ou não. Recente julgado da terceira vara de Caldas Novas antecipou uma tutela num processo, segundo as mídias sociais que foram apresentadas, um processo que os condôminos provocaram o síndico para ele fazer a assembleia de forma virtual, e ele não quis. Manteve a assembleia de forma presencial, e
o juiz antecipou a tutela, suspendeu a Assembleia e determinou que ela seja feita em caráter híbrido. Quem quiser saber mais, eu noticiei isso no meu Instagram. Está lá no Henrique A. Castro, pode entrar lá e acompanhar essa notícia. Tem essa notícia lá, tá bom? Então, é importante a gente fazer esse planejamento e dentro do ambiente da Assembleia, levar uma musiquinha ambiente, um café, um chá, um refrigerante, os biscoitos para a pessoa interagir ali, fazer um pequeno lanche, sentar em círculos, se for possível, para as pessoas ficarem mais aconchegadas, ter sempre em mãos as planilhas, as certidões negativas do condomínio, os saldos das contas, importantíssimo, o material que for apresentado, se for orçamento, se for obras, levar também, no projetor apresentar essas planilhas, apresentar esses orçamentos, esses croquis das assembleias, do que você quer apresentar nessa assembleia, é importante. Iniciar no horário é importantíssimo, manter a questão do horário da primeira para a segunda chamada é sempre importante também. A assembleia deve acontecer dessa forma, prevendo, seguindo esse rito, né? Esse rito das convocações, desse transpasse do primeiro horário para o segundo horário. E lembro mais, destaco mais, a Assembleia, ela é deliberativa, ela é democrática e ela é vinculativa. Todos os seus atos vão vincular toda a coletividade. Eu não participei, eu não tenho que pagar essa taxa. Não, vai gerar efeito para toda a coletividade. Vamos destacar aqui também que a sua convenção de condomínio, sendo aprovada e não sendo subscrita ou aliás, aprovada em assembleia, não sendo levada para o cartório para registro, tem validade e gera obrigações entre as partes. Súmula 260 do nosso do STJ. Vale a pena a gente destacar. Então, ela é democrática, ela é vinculativa e deliberativa, a Assembleia. Conta-se na história que todo o público, né, do passado já reunia em assembleias. O pessoal em Roma, o pessoal na Grécia Antiga reunia em assembleias. E era um momento de se deliberar, de discutir o que é melhor para a coletividade. Esse é o momento e a palavra-chave do que é a Assembleia. É o quê? Decisão deliberativa, é o quê? É reunião entre a coletividade. E podemos destacar algumas questões, discutir só o que está na pauta. O presidente ele deve ser firme, orienta que ele seja alguém que já saiba fazer assembleia, que tenha pulso firme para bem conduzir essa assembleia. Não deixar ninguém atravessar pautas ou questões que não estão ali dentro. Aceitar as procurações, ele tem que avaliar, em caso de dúvida, rejeitar. Advertir que se tumultuar é crime, é um delito de contravenção, está na lei de contravenção, tumultuar assembleias. Com a ausência dos demais, suspender, se tiver algum problema, algum tumulto, suspende a Assembleia, convoca uma nova Assembleia para resolver isso. Em casos extremos, declarar encerrada, se teve confusão. A gente vê aí, por hora, diversos problemas dentro da Assembleia, cadeiras voando, brigas, né, vias de fato ocorrendo. Então, de repente, é bom suspender, cancela essa Assembleia ali, que o momento não é o ideal para que ela ocorra. Não voltar ao que já foi discutido. Deliberou, que é botar em pauta. Aprovou, está lá na pauta, pronto, acabou na ata. Não volte, não retome a votação. Não aceitar discussões de pautas futuras. Eu quero falar sobre isso, mas não está na pauta, não coloca. Não perder o foco e colocar o tempo para cada discussão. 5 minutos para apresentar alguma proposta, 5 minutos para alguma réplica, né? 5 minutos para uma tréplica, se for necessário. E, se necessário, já entregue, se possível, a ata já pronta ali, já finalizada da sua assembleia. Naquele momento ali já apresente essa ata para todo mundo na coletividade, para dar divulgação. E, como a gente falou,
apresente, leve essa ata o mais rápido possível para toda a sua coletividade, pelos protocolos eletrônicos, pelas mídias, né? E caixas de correios, registro, porque, segundo a lei de incorporação imobiliária, ele fala que em 8 dias você tem que comunicar o que foi decidido. Não tem, e existindo algum regramento da sua convenção, aí sim você vai observar e cumprir o que está regrando. Em 5 dias após lavrada a ata, eu tenho que levar conhecimento a todos. Ok, então vamos fazer em 5 dias. O dever do síndico é cumprir essas obrigações legais de administrativas ou judiciais, e todas as obrigações é dever do síndico, é o papel do síndico. Avançamos aqui um pouco mais, então eu quero destacar algumas questões. Primeiramente, cumprir o prazo de convocação, são 5 dias antes, 8 dias antes, você vai convocar as pessoas com 8 dias antes. O edital deve ser curto, com poucos temas. O planejamento prévio do que vai ser debatido vai facilitar, você vai conseguir aprovar. Já fui em assembleia de previsão orçamentária e o síndico não levou nenhuma planilha de Excel com os valores do que deveria ser aprovado, dos valores que deveriam ser, que vai majorar ou que ele deveria ganhar ali, aumentar na sua cota condominial. Ele acabou não aprovando. Então, o planejamento é essencial. Deve ocorrer num ambiente iluminado, limpo, né? Bem, que abrigue todos os condôminos. Conforto é muito importante. Já fiz assembleia em garagem. É muito ruim, muito abafado, mas era o local que o condomínio tinha, né? O uso de tecnologia é importante, ainda mais agora em momento de pandemia, em momento de assembleias virtuais. Coloque, síndico, todas as suas prestações de contas, tudo que você for deliberado dentro da nossa assembleia, dentro da nossa assembleia virtual, no link, na nuvem, que seja ali. Levar impresso, se necessário, tudo que você vai apresentar naquela assembleia. Então, essas são algumas questões importantes que nós destacamos aqui relativos à assembleia. E vamos destacar algumas questões da assembleia virtual. Alguns colegas entendem que o que não está proibido é permitido. Eu sigo aquela linha que o artigo 1334.3 fala que a assembleia ela vai ser convocada conforme ao que a previsão da convenção, né? A regra vai ser a convenção. Então, se não tiver a convenção, eu entendo que a assembleia virtual no dia 31 de outubro, após dia 30 de outubro, ela não pode ser executada de forma virtual. É meu posicionamento pessoal. Claro que dentro do direito condominial existem diversos embates ou divergências dessas questões, mas eu apresento o meu posicionamento, inclusive foi objeto de artigos, foi publicado em alguns sites, no Papo Condominial, no Juiz Brasil, no Síndico Legal. Quem quiser acompanhar, só entrar no meu Instagram e pegar lá o artigo. Tem um link, dentro do meu Instagram tem lá o Linktree, você vai clicar, tem todos os nossos artigos. E quero convidar vocês também, sigam-nos na rede, no Henrique A. Castro e o Avante Condominial TV. Nós informamos diversas questões do dia a dia de direito condominial. É muito legal, vale a pena você seguir. Você aí que está chegando agora, está querendo entrar no mercado de direito condominial, pegue as nossas dicas, nos acompanhe, que são excelentes dicas. Seguimos aqui dentro da Lei 14.010, que fala da possibilidade de se realizar a assembleia virtual, e eu destaco algumas questões legais importantes que você deve observar para se fazer uma assembleia virtual bem redondinha, bem certinha, né? Faça a convocação conforme o Código Civil, conforme a sua convenção, só vai adequar o que colocar onde ela vai ser prevista, se é no ambiente virtual. Procure escolher as melhores plataformas e sistemas de votação. Existem várias plataformas e sistemas de votação. Procure informar e escolher a plataforma que encaixe as suas necessidades. Tente gravar alguma ferramenta que possa gravar, transmitir essa assembleia de forma virtual, é bem válido, é legal. Trace, né?
enumere de forma bem didática o que vai ser tratado na Assembleia, coloque nas nuvens todas as documentações para as pessoas poderem votar, poderem deliberar. Verifique como é o sistema na questão da recepção de procuração, do uso de procuração, é importante. Utilize também as ferramentas em conjunto, né, a transmissão, a votação, ou se for necessário agora nesse momento de reabertura, uma assembleia de forma híbrida, né? Isso é bem legal, bem importante. Destacamos aqui algumas questões relativas para você afastar a qualquer tipo de nulidade das assembleias. Por exemplo, se você permitir que o inadimplente vote, é uma questão que pode apresentar a nulidade. Permitir o voto do representante sem procuração, ele tem que ter procuração. Ah, é minha mulher. Se está lá na escritura, ela comprova que está na escritura que o imóvel é em conjunto, né, que está escriturado o nome dela, ela pode votar. Ah, é meu filho. Não, ele vai precisar de procuração. O inquilino é uma grande divergência. Alguns colegas entendem que dentro da lei de incorporação imobiliária trata que pode o inquilino votar naquelas pautas que não vai onerar o proprietário. Mas o Código Civil ele foi muito especificou bastante. Quem poderá votar? O condômino. Quem é o condômino? O condômino é o proprietário e não o inquilino. Então, o inquilino ele pode votar desde que ele esteja munido de uma procuração. A Assembleia então, tem essa divergência da questão do inquilino. Impedir a eleição de quem não é condômino. O Código Civil possibilita que pode ser síndico. Condômino ou não condômino pode participar, pode ser síndico. Então, não tem o porquê você proibir essa votação, essa eleição desse não condômino. Mudar a convenção com menos de 2/3 gera nulidade. Observar os códigos. As grandes anulações de assembleia por questões de quórum, seja de obra, seja de alteração de convenção, ou de aplicação de multa de antissocial. Então, a gente tem que observar bastante esses quórums. E os prazos de anulação, se for por erro, dolo ou fraude, vai ser 4 anos. E demais questões, a regra geral dos 2 anos. Quem quiser saber mais sobre essas questões, pessoal, vai nos seguindo, vai nos acompanhando, que nós estamos dando grandes dicas aqui, e nós já estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa aula aqui, que é uma aula introdutória, estamos apresentando algumas questões de assembleia. Quem quiser saber mais, nós vamos fazer um super lançamento na próxima segunda. Acompanhe, nos siga e acompanhe. E acompanhe aí nas redes, siga o Brasília Cursos de Soluções Jurídicas no YouTube, sempre tem um vídeo novo lá, viu, pessoal? Acompanhe, obrigado você que está inscrito aí na nossa Semana do Direito Condominial, obrigado pelas perguntas, vamos respondê-las todas com todo carinho, e quero agradecer a audiência, quero agradecer a presença de todos, e eu quero desejar um grande abraço para vocês, e amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos falar de... Hoje nós falamos de Assembleia, amanhã é do Conselho Fiscal. Nós vamos falar do Conselho, por quê? O Conselho Fiscal é obrigatório? Amanhã nós vamos responder essa pergunta, tá certo? E aguardo vocês amanhã, tá bom? Grande abraço e até amanhã. Vamos, deixa eu fechar aqui. Obrigado, até mais.